Fala pessoal, beleza? Vamos começar hoje nossa terceira parte desse desafio técnico, onde a gente está implementando novas funcionalidades no nosso projeto de Django, que seria para um Junior básico, e agora a gente está transformando ele em algo um pouco mais próximo ali do. Não chega a ser um pleno, mas é quase próximo do pleno. Então é um Junior com um plus, né? Um plus a mais, né? Como o pessoal gosta de falar. E na aula de hoje a gente vai ver algumas funcionalidades extras, como por exemplo paginação, que ficou pendente na outra aula. A gente vai ver como adicionar formulários e manipular formulários no nosso projeto. Enfim, manipulação de erros também, coisa que a gente já viu anteriormente, só que agora aqui relacionado com a parte de paginação. Várias coisas novas que a gente vai trabalhar aqui hoje para deixar o nosso projeto um pouco mais profissional, certo? Bom, hoje a gente tem aqui já implementado a parte de reviews com a listagem e tal. Não vou repassar tudo novamente porque basta você assistir a aula anterior para saber o que já foi feito, beleza? Mas nessa primeira parte dessa aula de hoje, eu quero começar trabalhando com paginação. Bom, o Django ele já tem uma série de ferramentas que são comuns para quem está desenvolvendo sistemas e sites web, e inclusive a parte de paginação. Então você não precisa reinventar a roda. Se você conhece um pouco do Django, vai conseguir utilizar as ferramentas que ele já te oferece. Eu vou entrar no terminal aqui só para eu mostrar algo para vocês, certo? Vou fechar aqui se existe. Eu estou dentro do console interativo do Django e eu vou importar o paginador de Django para a gente poder entender como é que ele funciona antes da gente implementar na prática, certo? Então, from Django for paginator, import paginator. Então, estou com paginator aqui, a classe paginator. E como é que o paginator funciona? Imagine um paginator como se fosse um livro e você disse para esse livro como ele deve ser construído, no caso aqui os objetos que você quer paginar e a quantidade de objetos por página, certo? Bom, eu vou primeiro instanciar aqui alguns reviews, vou pegar aqui reviews igual a importar o review, na verdade, né, from filme reviews models import review. No caso aqui é reviews. Deixei esse projeto de lado um pouco e aí quando eu voltei a mexer nele esqueci alguns detalhes, mas beleza. Estou aqui dentro importei aqui o modo review e eu vou instanciar aqui algumas reviews, certo? Então review.objects.all e agora eu tenho aqui um objeto contendo todas as reviews que foram cadastradas no sistema. Então, query set contendo uma lista de reviews. Como é que a gente vai trabalhar agora com o paginator? Como eu disse, o paginator é como se fosse um livro. Então, eu posso vir aqui e falar paginator é igual a paginator. E aí, ele recebe como parâmetro, eu vou até importar ele aqui nas views para você ver no autocomplete como ele funciona. E aí eu vou mostrando no console, no shell e aqui dentro das views. Então, vou trazer aqui from Django for paginator import paginator. E se você olhar aqui na lista de reviews, se eu instanciar um objeto paginator, ele fala que tem que receber uma lista de objetos. Então, por exemplo, pode ser o query set que a gente tem aqui de reviews, pode ser alguns outros tipos de objetos também, mas eu não vou entrar em muitos detalhes aqui nesse momento, mas eu vou passar para ele uma lista de reviews. No caso, eu já tenho instanciado aqui os reviews, então é o que eu passo aqui como parâmetro, reviews. E o segundo parâmetro que ele recebe é o per page. Esse per page significa quantos objetos você vai querer por página. Então, digamos que você passe aqui 5, ele vai instanciar 5 objetos por página. E aqui, vou fazer a mesma coisa, paginator, reviews, e
5, certo? Bom, instanciei aqui o paginator. Se a gente verificar aqui paginator.dict, você vai ver que ele tem aqui dentro dele um object list, que seria, no caso, a lista de objetos que você passou como parâmetro. Nesse caso, a gente passou uma lista de reviews, certo? Então, é através dessas reviews aqui que ele vai montar quantos objetos por página você vai ter. Então, por exemplo, Paginator é um livro, como eu disse anteriormente, certo? Ele foi montado com todas as reviews que existem aqui, certo? Nesse reviews published.all. Então, se você tiver 10 reviews e você passa essas reviews para dentro do Paginator e fala, cria aí um livro para mim, certo? E para cada página desse livro eu quero que você exiba ou que você coloque dentro de cada página 5 reviews. O que é que vai acontecer? O Django ele vai criar, nesse caso, 2 páginas, certo? Então, Paginator, o book, no caso aqui é o livro, ele vai ter 2 páginas dentro dele. Então, esse Paginator é um objeto que similar a um livro. Dentro desse livro você tem 2 páginas e cada uma dessas páginas contém 5 reviews, porque foi assim que você construiu esse objeto aqui, Paginator, certo? Além disso, o que é que você precisa? Eu vou deixar isso aqui, por enquanto, instanciado, mas eu volto no console aqui no terminal para a gente poder dar uma olhada já já. Mas, por enquanto, vamos terminar de instanciar aqui o objeto. A gente tem um Paginator. O que mais que você utiliza quando você está trabalhando com paginação? Você precisa saber que página você está dentro desse livro. Então, quando você entra numa página, num site, num sistema que tem uma lista de usuários, por exemplo, e tem lá centenas de usuários e estão paginados, quando você entra na primeira página, ou você entra na página padrão sem dizer qual página que você está na página 1. E aí você vai navegando através da paginação e passando como parâmetro para o sistema qual o número da página que você está naquele momento. Daí ele pega aquele número daquela página e aí instancia os reviews daquela página, correspondente àquela página. Como é que a gente faz isso? Eu vou criar um objeto aqui para representar o número da página. Então, eu vou criar um objeto chamado PageNumber. E esse PageNumber vai ser o valor que o usuário vai passar como parâmetro quando ele estiver navegando no nosso sistema. Então, ele vai clicar numa página, esse parâmetro, eu vou receber um parâmetro chamado Page, que vai ser passado como parâmetro via GET, nesse caso. Então, o request, a gente tem o objeto request, você tem aqui o GET, todo em maiúsculo, desse request aqui. Esse GET retorna para você um objeto do tipo dict, ou um dictionary, ou um chave-valor. Então, request.post também retorna um objeto do tipo dict, só que aí você está pegando os dados que foram passados via post. No nosso caso, quando você está navegando numa página, clicando no link, você recebe isso como GET. Então, eu vou entrar no request. Dentro do request eu vou acessar o objeto GET para ter acesso a todos os parâmetros que foram enviados via GET. Desses parâmetros que foram enviados via GET, eu quero o parâmetro Page. Então, eu vou inserir novamente um outro método GET. Nesse caso aqui, o método GET é um método que você utiliza no Dictionary para você ter acesso a uma chave-valor. Então, o parâmetro que eu quero ter acesso é o parâmetro Page. Passo aqui Page. E eu gosto de usar o método GET, é comum utilizar esse método GET, porque você pode especificar um valor padrão caso o page não tenha sido passado como parâmetro. No nosso caso, o valor padrão é 1. Então, se o usuário entrou na página, no sistema lá da gente, no review list, e não especificou um número, que ele está navegando, não clicou em nenhum link de paginação de números, então, por padrão, a gente vai assumir que ele está na página 1, certo? Então, page number é isso aqui. Estou pegando a página 1 que o usuário enviou, a página que o usuário enviou, ou definindo que o page number vai ser igual a 1. Pronto. O que eu preciso fazer agora? Eu disse que Paginator é um livro, certo? E você quer
uma página desse livro. E você precisa saber qual página daquele livro você quer. Nesse caso aqui, você pode acessar a página que você quer, indicando aqui paginator.page. E você diz aqui qual a página que você quer. No nosso caso, a gente quer a página que a gente capturou anteriormente, que é o page number. Certo? Isso aqui vai retornar uma página contendo todas as reviews daquela página específica. Então, se você tem um livro, no nosso caso aqui, se você tivesse 10 reviews, você teria 2 páginas. E aí está passando paginator.page. E aí você indica, não quero a página 1, é como se ele destacasse a página 1, que tem dentro dela os 5 reviews, e te dasse. Então, o que eu vou fazer com essa página que eu destaquei? Vou colocar ele dentro do reviews page, que é uma variável que eu estou criando aqui agora, certo? Um objeto chamado reviews page, que é a referência para aquela página. Reviews page vai receber a página que foi destacada, né? E dentro daquela página você tem todos os reviews já ordenados certinho para você, tá? Filtrados para você de forma correta. Então, se a gente fosse olhar isso aqui, a gente teria o page number igual a 1, por exemplo. Page number igual a 1. E reviews page é igual a paginator.page, passando aqui o número da página, page number. E agora você tem reviews page, certo? Ele fala aqui, página 1 de 5, ou seja, a gente tem aqui, quando a gente instanciou, a gente colocou per page igual a 5, então ele colocou 5 vezes 5 significa que a gente tem 25 objetos aqui no nosso sistema. Se você for fazer as contas, review.objects.count tem 22. No nosso caso aqui, 22 cabe em 5 páginas, porque a quinta página vai conter 2 objetos. Então vai ser, por isso que ele deu aqui de 1 a 5. Né? 5 vezes 5, 25, mas no nosso caso, 22 objetos também entra dentro desse range aqui, já que a última página pode ter 1 ou 5 objetos, no caso vão ter 2 objetos. Se a gente navegar aqui para a página, vou especificar aqui diretamente, página 3, e olhar novamente o nosso reviews page, e tá ali, página 3 de 5. E se eu pegar aqui o dict desse objeto, ele me retorna também um object list, certo? O object list é a referência de todas as reviews que estão dentro daquela página, beleza? Então, paginator é um livro, reviews page é uma página daquele livro. Pronto. É isso aqui que a gente precisa entender para manipular a paginação dentro do Django. Apenas isso. Agora, você passa esse reviews page como parâmetro para dentro do list.html. Então, agora, em vez de você trabalhar diretamente com as reviews, lembre que isso aqui retorna todas as reviews, todas as 22 reviews. Não sei se aqui estiver filtrando por reviews que não publicadas, vão ser menos reviews, mas ele vai passar todas as reviews e a gente não quer isso, a gente quer apenas as reviews dessa página aqui. Então, a gente vai criar uma variável de contexto chamada reviews page. Lá dentro agora do nosso HTML, a gente manipula o reviews page e não mais o review. Eu abri aqui a lista.html, você vê que ele faz um for review em reviews. E como é que a gente tem acesso agora a esses objetos aqui que estão no object list? Só você passar o reviews page fazendo esse for aqui para esse reviews page, o Django já entende que você quer ter acesso ao object list, então você não precisa fazer mais nada, somente alterar aqui o nome da variável que, em vez de ser reviews, vai ser reviews page, nome do objeto, e o Django já resolve para você. Ele vai trazer para você todos os objetos, todos os reviews que estão naquela página que foi instanciada. Então, se a gente voltar aqui para o servidor, na listagem, na F5, ele não retorna agora todas as reviews, mas apenas 5 reviews. E aí, se você passar como parâmetro aqui o page igual a 2,
ele já fez o filtro aqui para a segunda página. Page igual a 3, a terceira página. Page igual a 4 e page igual a 5. Ele trouxe os últimos dois. Se eu colocar aqui page igual a 6, ele vai dar um exception para mim, dizendo que é empty page, né? Um exception chamado empty page, porque não tem nenhum objeto, nenhuma review dentro da página 6. Não existe uma página 6, né? Da mesma forma, se você passar aqui um valor, um 6.15, 4.5 ou 4 pontos, né? Enfim, qualquer informação que você passar aqui que não for um inteiro, também vai gerar um erro. Se você passar um letra V aqui, vai retornar um erro, dizendo page not an integer, certo? Ele espera que você passe por um parâmetro inteiro e que esse inteiro seja um número válido aqui dentro da quantidade de páginas que ele tem, que esse livro possui. Esse livro, né, o Paginator possui. Então, a gente pode tratar esse erro, voltando aqui nas views, a gente deve, né, também, não só pode, mas também deve tratar esses erros. O Django ele já oferece para você aqui os erros que você pode manipular, no caso o empty page que a gente viu e o page not an integer. Deixa eu abrir aqui, importar aqui direto do Paginator. Você pode trazer aqui o empty page e page not an integer. E aí você, da mesma forma que você manipulou os erros anteriormente para instanciar um objeto válido, você pode fazer a mesma coisa aqui no reviews page. Então você faz um try, você está dizendo para o Django, olha, tenta instanciar essas reviews usando aqui esse page number que eu estou recebendo como parâmetro. Pode ser que não seja um inteiro, pode ser que não seja um número válido. E aí, se você não conseguir, eu faço um except desses erros especificamente. Então, eu venho aqui, try, e em caso de erro, except, especificando tanto o page not an integer ou empty page. Ah, beleza, vou capturar aqui o erro, mas aí eu faço o quê? Bom, nesse caso eu quero que ele simplesmente pegue a primeira página do livro, certo? Então, ele vai instanciar, eu estou definindo aqui no meu caso, que eu quero que ele instancie o reviews page se baseando na página 1 do livro. Então aqui reviews page, paginator.page igual a 1. Pronto. Então aqui a gente resolveu o problema. A gente está tratando aqui o erro se ele não conseguir instanciar. Ele tenta instanciar a página 1. E aí, se a gente voltar agora no navegador, dar um F5 aqui, estou passando aqui a string VB, vou dar F5, ele vai carregar a página 1. Fui para a página 2, carregou a página 2. Tentei carregar uma página inválida, a página 7, ele voltou para a página 1, certo? Por mais que aqui seja page 7, mas ele internamente ele identificou e carregou a página 1. Dá para a gente tratar cada um desses erros de forma individual, ter algo mais sofisticado aqui, mais rebuscado, mas não precisa. Eu acho que para o nosso caso aqui já resolve suficientemente aqui, sem muita dor de cabeça. Mas beleza, aqui a gente está passando esses valores da página diretamente na URL, certo? Mas a gente precisa criar um componente aqui visualmente que o cara clique para poder navegar entre as páginas. Então, vamos fazer esse componente aqui agora. E aí eu vou copiar e colar aqui esse componente Bootstrap para a gente poder utilizar um componente básico lá do Bootstrap, que basta você entrar na página do Bootstrap e navegar lá na parte de componentes, escolher lá um componente de paginação e alterar esse componente. Então a gente vai copiar e colar dentro desse bloco aqui, certo? O componente referente à paginação. Isso aqui é um componente do Bootstrap, tá? Então se você olhar aqui embaixo, é muito simples. No meio eu tenho aqui a informação qual é a página que o usuário está, a página 1 de 2, e tem um link que o cara pode retroceder para a página anterior ou avançar para a próxima página. Vamos usar agora as informações que a gente tem do Django para manipular isso aqui de forma correta, certo? Bom, o primeiro passo é o seguinte: a gente precisa definir se o usuário pode retroceder, né, ou se ele pode
avançar para a próxima página. Então, esse page item aqui, e tanto esse page item, o primeiro quanto o terceiro, só vai ser exibido se o cara puder avançar ou retroceder. Como é que a gente faz isso? O Django ele possui, dentro do Reviews Page, né, o objeto que a gente criou, a gente tem alguns métodos dentro dele. Então, o Reviews Page, ele tem um método hasPreviews, que retorna um booleano indicando se ele tem ou não a página anterior, assim também como ele tem um hasNext, indicando se existe uma outra página depois dessa. Então, lembra que o Reviews Page é a página que você destacou lá do livro, e aí você está perguntando a essa página, tem alguma outra página anterior, ou tem uma página depois de você? Então, ele sabe te retornar essa informação. Outras informações que a gente vai precisar para manipular aqui essa parte de paginação. A gente precisa saber qual é o número da página anterior e qual é o número da próxima página. Então, existe o page number, o next page number e o previous. Aqui, se você olhar, reviews page, next page number, reviews com S. Pronto. Next page number, ele retorna aqui 4, assim como o previous next number retorna 2, ou seja, essa página atual é a página 3. E você também tem um método para você saber o número da página atual. Então você pode perguntar aqui no reviews page o método number, melhor, propriedade number. Ele te diz: eu sou a página 3, então a página anterior é a 2 e a próxima página é a página 4. Outra informação que a gente precisa, aqui no caso, deixa eu voltar aqui para o browser, é saber quantas páginas existem. Então aqui, 1 de 2, ou seja, estou na página 1 de 2. Como é que eu sei quantas páginas existem para exibir aqui? Né? No caso, são 5 páginas, então 1 de 5. Você pergunta isso para o livro. Então, estou sempre associando isso com o livro para você entender que o Reviews Page é a página e você precisa voltar para o Paginator, que seria o livro, e perguntar a ele quantas páginas você possui. Então, você vem aqui Reviews Page.paginator, num pages, né? Ele te diz quantas páginas existem dentro desse Paginator, ou seja, quantas páginas tem naquele livro, certo? Então, essas são as informações que você precisa para montar isso aqui. Primeiro, existe página anterior? Se existir, eu exibo esse link aqui com esse clique para a página anterior. Então, eu venho aqui, aqui vai ser simplesmente a utilização dos templates do Django, o bracket lá, chaves e percentual, se você for fazer alguma verificação, e 2 chaves se você quer exibir alguma informação, um print de alguma informação. Então, aqui eu faço %if, qual é o objeto que a gente criou aqui e passou como contexto? Reviews Page, certo? Então a gente vem aqui, if reviews page.has, lembra que o page ele tem um método aqui indicando, vou apertar para cima aqui para mais fácil a gente ver cada um deles. hasPreviews, hasNext. Então eu posso perguntar aqui, hasPreviews, certo? E aí tem um detalhe aqui dentro do template do Django. Aqui é um método que você utiliza, abre e fecha parênteses. Então, hasPreviews é um método. Você utilizaria dessa forma. No template do Django, você não utiliza parênteses. Então, sempre você vai trabalhar como se estivesse trabalhando com variáveis, como se fosse uma propriedade, né? Uma variável de objeto ou uma propriedade do objeto. Então, você vai apenas fazer reviewspage.hasPreviews. Pronto, ele já sabe que isso aqui é um método e vai retornar para você true ou false. Se isso aqui for verdadeiro, ou seja, tem uma página anterior, eu vou exibir, no caso, o número da página aqui, endif. Eu vou exibir o número da página, aqui page 1, no caso, qual a página anterior? A gente tem outro método aqui embaixo, né? Que é o cadê? Next page number e o previous page number. Até copiei ele aqui já, vou utilizar ele aqui. Então aqui no page 1 eu vou informar o previous page number, ou seja, a página anterior para o usuário clicar. Eu venho aqui,
e faço o reviews page ponto previous page number, certo? Então aqui o cara vai clicar para acessar a página anterior. Deixa eu dar uma indentação aqui. Pronto, vamos ver como ficou aqui. Beleza, estou na página 1. Se eu acessar a página 2, reviews, página 2. Estou na página 2, ele exibiu aqui o link para retornar à página anterior e você vê no cantinho inferior esquerdo aqui, ó, reviews, page 1. Então ele oferece aqui a opção de voltar para a página 1, já que eu estou na página 2. Aqui agora, página 1 de 2. A gente precisa exibir qual o número da página atual e quantas páginas tem nesse livro. Então vou apagar isso aqui e mesma coisa. Reviews, page. Seria interessante se você quiser praticar, já que eu mostrei para você aqui os métodos, né, que são utilizados, você tentasse fazer por conta própria e depois você vê se você conseguiu acertar, certo? Mas basicamente a utilização desses number pages, do que a gente utilizou aqui. Então, como é que a gente vê o número da página atual? A gente pede aqui no reviews page a propriedade number, então aqui é number, e ele te retorna o número da página atual. E o off, no caso aqui, off 2, off 2, vai ser a quantidade total de páginas. Então, a gente já viu também que para obter a quantidade total de páginas, você pergunta isso para o livro. O livro sabe quantas páginas tem dentro dele. Quem é o livro? O paginator. Então, faço reviews page ponto paginator ponto, e aqui embaixo a gente tem num pages, ou seja, qual o número de páginas. Vou salvar aqui, vamos ver como está no browser. Beleza, estou na página 2 de 5, certinho. E aqui o terceiro item é exatamente igual o esquema aqui do primeiro item. Eu vou verificar se existe uma próxima página. Então, if reviews page ponto has next, eu exibo isso aqui, certo? Então vou vir aqui, colocar isso dentro de um bloco e falo, como é que eu chego na próxima página? A mesma coisa que eu fiz lá em cima. Vou até copiar isso aqui já para não ter que digitar tudo novamente. Então, só que aqui em vez de previews, a gente vai usar o next. Pronto. Então a gente está falando aqui o next page number. Vamos atualizar nossa página. Alguma coisa aqui a gente fez errado. Template syntax inválido. Vamos ver. If reviews page and if, né? And if. Beleza. Então, página 1. Se eu clicar agora, ele vem para a página 1. Ok. Sumiu aqui o link para voltar, porque não tem nenhum link, nenhuma página antes da página 1. Consigo para a página 2. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Consigo para a página 3, 4, página 5, e aí não tem um link para o próximo porque não existe outra página, vai até a 5. Então, o último caso é a gente deixar sem nenhuma página entrar, ele já entra na página 1. Perfeito, beleza, agora a gente vai utilizar um outro recurso do Django, que é a inclusão de templates, né? Para você deixar as suas views mais organizadas, seus templates mais organizados. Então, em vez de você ter um template gigante com tudo aqui dentro, você consegue, né, extrair isso para um outro template e também reaproveitar esse template em outro local. Paginação geralmente é algo que você utiliza em mais de um local no seu sistema que tenha só o fato de você ter vários itens daquele uma página só, você consegue utilizar a paginação. Então, a gente consegue transformar isso aqui para ficar genérico e reaproveitável, certo? Então, como é que a gente faz isso aqui? Eu vou primeiro verificar aqui nas configurações do nosso projeto a questão dos templates. Então, aqui você tem a página templates, e aí eu vou informar um diretório novo que a gente vai utilizar. Vou chamar aqui base_templates. Eu vou criar esse diretório. Eu vou criar esse diretório aqui na página principal do nosso reviews, não do nosso review, dentro do nosso filme review, no caso, né? Então a gente tem aqui diretório principal do projeto, né? Base significa diretório principal,
E aí, dentro da página templates, eu vou ter alguns templates que eu vou reutilizar. Então, eu vou vir aqui, vou criar um novo diretório chamado templates. E aí, dentro dele, um arquivo pagination.html. E aí, eu vou copiar, vou extrair isso aqui para dentro. Então, agora que a gente moveu o pagination para cá, para a gente poder reutilizar ele dentro do nosso lists.html, você pode vir aqui e utilizar o método do template chamado include, a função include. E na função include você especifica qual é o local que está o que você quer incluir, né? O partial que você quer incluir, o template nesse caso. Então, como a gente já utilizou aqui nas configurações da aplicação esse dirs igual a base dir templates, automaticamente o Django já vai carregar os arquivos que estão na pasta dir, e aí a gente só precisa especificar o nome do arquivo, não, a gente não precisa passar todo o caminho aqui, templates, nada disso. Só especifica o nome do arquivo que a gente quer que seja carregado, o nome do template. No nosso caso, é o pagination. Pronto. Então a gente fez o include do pagination.html e aí automaticamente todos os arquivos que você fizer include, eles também fazem acesso às variáveis de contexto que tem aqui. Reviews page. Mas como a ideia é que o pagination.html seja reutilizável, a gente não vai utilizar o nome reviews page aqui dentro. A gente vai ter que transformar isso aqui em algo genérico para a gente poder que a gente passe como um parâmetro aqui para ser carregado de forma dinâmica. Então, eu vou selecionar todos os nomes de variáveis aqui, reviews page, e vou chamar apenas de page, certo? Salvei aqui e agora não vai funcionar mais, tá? Aqui embaixo você vê que ele parou de funcionar, porque essa variável page não existe dentro, não foi definida aqui dentro, quando a gente carregou o pagination.html. Para essa variável ser definida aqui dentro, eu preciso informar, quando eu chamo o include, que existe uma variável extra que tem que ser carregada lá dentro. A gente faz isso utilizando o if, certo? E aí a gente diz aqui page igual a page, no caso, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui, reviews page, certo? Então a gente está dizendo aqui para o Django, desse template, que o pagination.html, lá dentro onde ele utiliza a variável page, o que vai ser utilizado na verdade vai ser o reviews page, que está definido aqui fora. Então, se a gente recarregar agora, volta a funcionar, beleza? O nosso pagination agora ele já está dinâmico, ele não precisa mais estar atrelado a um tipo de página específica, a um model específico, já que o livro, né, ou objeto page, na verdade o livro não, a página do livro, né, e o objeto page, ele é passado dinamicamente. Deixa eu fechar aqui esses settings, beleza? E voltando aqui ao list, então essa é a forma que a gente reaproveita partes do template em outros locais, em templates diferentes. A gente joga dentro do arquivo HTML e aí a gente faz uso do include, e nesse caso a gente está deixando o nome da variável lá dentro, que é utilizada dentro do pagination HTML, como um nome genérico, que é configurado, é setado, é definido dinamicamente aqui nesse if, beleza? Então a nossa paginação está pronta, certo? Agora vamos falar de formulários, como a gente trabalha com formulários dentro do Django, e para isso a gente vai criar um sisteminha, um mini sisteminha aqui de comentários, ou seja, eu quero exibir um formulário dentro aqui uma review dessa, vou exibir um formulário aqui embaixo, onde qualquer pessoa, qualquer usuário público possa entrar e postar comentários sobre aquela review, certo? Sem precisar necessariamente fazer um cadastro. Vai ser algo como você vê nesses blogs, assim, que você entra lá e posta um comentário, o comentário aparece. Então, para isso, o que eu vou fazer? Vou definir um novo model que vai ser utilizado aqui para representar os comentários. Então, vou modelar uma nova classe aqui, um novo model para representar um comentário. Vem aqui embaixo, class comment, mesma coisa, models.comment,
model. E aí vamos definir os campos que nosso comentário vai ter. O primeiro vai ser um campo onde eu vou associar o comentário a uma review. Então vai ser um campo do tipo foreign key. No nosso caso aqui eu vou chamar de review. Models.foreign key. E aí o que é que vai ter esse foreign key? Eu vou especificar que ele vai estar atrelado a uma review, certo? Então, isso a gente já fez várias vezes aqui ao longo dos outros vídeos. Aqui vai ser um review. A gente vai especificar aqui o onlyList models.cascade para poder, se uma review for excluída, os comentários associados àquela review tem que ser excluídos também, de forma automática. E agora a gente vai modelar a parte do usuário. O usuário ele vai ter um nome e um e-mail, certo? Então a gente vai permitir que ele, para ele colocar um comentário lá, ele precisa informar o nome dele, username, models.chartField, e vou definir que o max length desse chartField vai ser 200, certo? Então o máximo de caracteres para o nome 200 e vou definir user e-mail. O Django também tem um campo do tipo e-mail, então e-mail field, certo? Que ele automaticamente já valida se o e-mail está no formato correto. E por fim, o que é que eu preciso aqui? Que o usuário insira a mensagem, o comentário. Então, o message eu vou deixar ele com um campo mais abrangente, vai ser um text field, então o cara pode escrever uma quantidade maior aqui, sem limites de caracteres. Eu também vou definir um atributo chamado active. O que isso significa? Um comentário ele vai ser moderado, vou mostrar a parte de moderação dele usando o próprio admin do Django, né? E o moderador vai poder desativar um comentário se ele achar necessário por alguma razão, certo? Sem ter que necessariamente excluir o comentário. Então, models.boolean, que vai ser um campo booleano, e por padrão o comentário vai sempre estar ativo, tá? Então só se o moderador for lá e dizer que não está ativo, que ele vai ser ele não vai ser exibido mais. Os outros campos são os campos que a gente sempre utiliza, o created@, e o updated@, certo? Então a gente vai vir aqui definir isso. Aqui eu poderia definir um model abstrato que já tivesse isso e herdar desse model abstrato essa parte de datas e tal, do created@ e tal, mas por enquanto eu não vou entrar nesse mérito aqui para não avançar demais. Aqui vai ser um datetime field, e nesse caso a gente já especificou isso anteriormente. Quando é o created@, eu quero que o auto_now add seja true. Então auto_now add igual a true. Toda vez que for criado, ele vai adicionar a data, e updated@ também models.datetimeField. Nesse caso aqui é só o auto_now ser true. Toda vez que for atualizado, ele modifica aqui a data. Pronto, modelamos aqui o campo, o model comment, e aí eu vou só habilitar ele lá na parte de administração, né, do nosso admin do Django, mas antes eu preciso, deixa eu desligar o servidor e migrar o banco, né? Então Python manage py make migrations reviews create model comment, e aí migrate reviews. Então, gente, eu gerei a migration, certo? Depois eu apliquei essa migration aqui, eu fiz o migrate para criar a tabela de comments, e gerei alguns comentários também aqui já. Então eu tenho já vários comentários criados para algumas reviews aqui para facilitar um pouco a nossa vida. Bom, temos o model comment, e agora eu vou adicionar a parte administrativa para você poder verificar os comentários que foram criados e poder alterar esses comentários através do painel administrativo do Django. Então, para isso, vocês abrem aí o arquivo admin.py
certo? E vamos adicionar uma entrada agora para comentários. Eu vou copiar isso aqui e vou importar from models, import também comment, certo? E aqui embaixo vamos criar comment e comment admin, beleza? E quais são os campos que eu quero que sejam exibidos? Eu quero exibir o nome da review, certo? Se você passar aqui review, ele pega a versão toString dessa review e exibe como parte na coluna lá de review. Eu vou exibir o nome do usuário, o e-mail do usuário, a mensagem e se ele está ativo. Então, nome do usuário, user, e-mail, a mensagem e se está ativo. Então, essas são as informações que eu quero exibir. Eu vou exibir lá na hora que o usuário entrar para administrar. Eu vou fazer o teste, né? Então, vamos verificar aqui, Python, manage py, um server, deu uma falha aqui. Ah, tá. Óbvio, né? Deixa eu comentar tudo isso aqui primeiro. Mas vou remover tudo isso aqui, tá? Deixa só a listagem primeiro. Ele estava tentando configurar também outras coisas, mas que são referentes ao review, não ao comentário. Tá? Então, vamos entrar agora no painel administrativo. Eu não lembro a senha. Pronto, loguei aqui no John Administration e agora eu tenho aqui dentro do App Reviews também a opção de gerenciar os comentários. Entrei aqui nos comentários e aí tem alguns comentários que foram criados. Tem aqui na coluna Active, você percebe que ele, como é um campo booleano, ele exibe automaticamente o ícone do X ou do Vzinho vermelho ou verde, indicando se está ativo ou não. E aqui em Review você vê que ele já te traz também o nome do filme, né, no formato, pronto, aqui, no formato toString lá, né, que a gente definiu, o str do filme, do model Review, quer dizer. Beleza. Vamos também adicionar a opção para o cara filtrar os comentários, né, um list filter, aquele link já filtrando se está ativo ou não e pela data de criação. Então a gente vai vir aqui, especifica aqui um list filter pelo campo active e pelo created hash. Salvei aqui, vamos voltar novamente, dar um F5. E ele adiciona para a gente aqui só para exibir os comentários que estão ativos ou os comentários inativos. As datas também aqui, você vê que ele já traz alguns atalhos de datas. Os últimos comentários, os comentários dos últimos 7 dias, desse mês, desse ano e tal. Então, você tem essa opção aqui. E, além disso também, a gente pode também usar os Search Fields para permitir que os comentários sejam buscados, né, através de textos livres. E aí eu posso buscar pelo nome do usuário, pelo e-mail ou pela mensagem. Então, a gente vem aqui e adiciona o Search Fields igual a o username, user e-mail e message. A gente salva aqui, vamos dar uma olhada de novo e agora vamos lá. Você pode buscar, por exemplo, pelo comentário. Então, quero pegar todos os comentários aqui de Morpheus. Então, posso vir aqui pesquisar Morpheus, sabe que se trata desse usuário. Vou limpar aqui o filtro, trazer apenas do usuário Trinity, por exemplo. Então, o usuário John, pronto, que tem mais de um aqui, né? Cadê John? Só tem um comentário de John, né? John tem um comentário. Maria, pronto. Beleza, vai trazer, vai filtrar pelo nome, pelo e-mail ou pela mensagem. Tá, agora a gente já tem painel administrativo e isso aqui vai ser o painel que o moderador vai utilizar para poder autorizar ou não um comentário de ser exibido. Então, se por acaso ele quiser que esse comentário aqui, o blá 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 aqui, o primeiro, né, seja ocultado, ele entra aqui no painel administrativo, clica nesse link e muda
aqui a opção de Active para desabilitado. Então, automaticamente ele passa a estar inativo, certo? Então, esse vai ser o painel onde o moderador vai poder exibir ou não comentário. Beleza. Agora vem a parte do formulário, certo? Como é que a gente manipula formulários utilizando aqui o Django? A gente tem duas opções e, primeiramente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um arquivo novo que não existe, que vai ser o arquivo que vai lidar com os formulários. Dentro de Reviews, a gente tem um arquivo chamado Models, que é o arquivo responsável por lidar com os models. A gente tem o arquivo Views, que é o arquivo responsável por lidar com as views. E a gente vai criar, da mesma forma que um arquivo chamado, não é folder, é new file, um arquivo chamado forms.py. Tá? É uma convenção você criar esse arquivo, onde você define os formulários que você vai trabalhar. A gente vai definir um formulário da mesma forma que a gente usou os módulos. Existe aqui um from Django import forms, certo? O Django tem esse forms que é similar, é muito similar à forma de trabalhar com como que a gente fez também nos models. Então a gente faz como? A gente define um formulário com o mesmo nome, geralmente do form, do model, e o sufixo form. Então class comment form herda de forms ponto, e aí o Django te dá algumas opções de formulário, mas as mais comuns são o próprio form e o model form, certo? O model form ele é atrelado diretamente ao model, e o forms, o form, né, apenas, ele é um formulário que é mais genérico, você consegue trabalhar com qualquer tipo de informação. Nesse primeiro momento, vou mostrar como criar utilizando o form genérico, para vocês terem uma ideia de como você lida com formulário de qualquer tipo de formulário, mesmo que esse formulário não tenha um model associado a ele. E depois a gente faz a modificação desse formulário para ele ser um formulário do tipo model form, certo? Então primeiro vamos trabalhar com formulários mais genéricos. Como é que a gente trabalha com formulários aqui no Django? O Django ele permite que você especifique os campos que você vai utilizar no seu formulário e qual o tipo de... Da mesma forma que você faz com os models, né? Você especifica o tipo de campo e também, às vezes, o tipo de widget. Então, vamos começar com o username, né? O campo, a gente vai precisar de username, o user email e o message. São os campos que o usuário vai preencher lá na tela quando ele estiver lendo uma review. Então, vamos definir aqui primeiramente o username e, igualmente como a gente fez lá com os models, a gente tem aqui o forms, ponto, tá? E você especifica qual é o campo que você quer utilizar. Nesse caso, a gente vai mapear da mesma forma que a gente fez lá com o model comment. Nós vamos utilizar aqui um char field e também vamos especificar o max length igual a 200, certo? Então você vê que parece que a gente está trabalhando com models aqui. Da mesma forma você tem o user email. E aí, assim como a gente fez lá no model, a gente tem aqui o forms.email field e automaticamente o formulário ele já vai ter o campo de e-mail validado e você tem o campo de mensagem, certo? Esse aqui é um pouco diferente, porque no form, melhor, no model a gente utilizou o text field, mas aqui a gente não tem o forms.textfield, tá? Se você olhar aqui, ó, forms não tem o text field. O que você tem é o char field também. E aí, dentro do char field, desse tipo de input, desse tipo de campo, né, o formulário char field, dentro desse tipo de campo, você especifica para esse caso aqui, dentro dos formulários, o tipo de widget que você quer que seja renderizado no HTML, que seja trabalhado aqui. Então, no nosso caso, a gente quer que o widget, em vez de ser o campo do tipo input, que é uma linha só de texto, a gente quer utilizar aquele campo textArea, que é um campo que você preenche com mais informações, então forms.textArea, certo? Essa é a única diferença aqui nesse caso. Então aqui a gente está alterando o widget que vai ser renderizado para o campo form, melhor, para o campo message, a gente tem search ali, mas é message, tá?
na minha cabeça estava com uma coisa e digitei outra. Beleza. Definimos aqui o comentário, o formulário do comentário, e aí a gente precisa utilizar esse comentário, né, esse formulário, dentro das nossas views. Mas antes da gente mostrar como a gente vai utilizar ele dentro das nossas views, eu preciso criar um formulário HTML, beleza? Um formulário que vai renderizar essas informações para a gente. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar um formulário, uma estrutura de formulário que eu peguei pronto lá também do Bootstrap. Eu vim aqui, um minutinho só, pronto. Então eu vou vir aqui na página de detalhes da review, detail, e em algum ponto aqui eu vou inserir o formulário. Então tem o HR aqui, tem um botão de voltar. Eu vou inserir um outro HR aqui e aqui embaixo eu vou colocar o formulário. Tá? Esse formulário aqui nada mais é do que um componente card do próprio Bootstrap e dentro dele tem a tag form e um botão de enviar. E aqui um texto que eu já deixei pré-definido, post to comment. Certo? Nada demais isso aqui, você pega no próprio site do Bootstrap e altera. Não tem nada pronto aqui ainda do formulário, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia aqui. Deixa eu visualizar aqui no site. Reviews. Pega aqui um review qualquer. Multiple Objects Returned. Bom, isso aqui está ocorrendo porque a gente está usando o método get. E se você tiver, no caso, vários objetos que tenham o mesmo título aqui, como eu deixei título padrão, eu não alterei ainda o título de todos os outros, né? Vão ter reviews com o mesmo título, e aí ele vai, quando você chamar o get, ele vai localizar aqui nesse trecho aqui, ó, reviews detail, ele vai localizar mais de uma review que se enquadre dentro desse filtro aqui, no mesmo ano, mesmo mês, mesmo dia e o mesmo título, porque esse título padrão foi um título que eu coloquei manualmente lá e a gente não tratou esse tipo de situação, então não vai ocorrer isso aí provavelmente para você, tá? Então deixa eu voltar aqui para a página 1, pegar a Matrix aqui. Pronto, aqui está nosso formulário e um botão Send. O que eu vou fazer agora aqui nesse formulário? Vamos vir aqui de novo no detalhe, certo? E aqui dentro eu vou adicionar as informações referentes ao formulário. E aí eu vou utilizar o próprio template aqui do Django para fazer isso. Primeiro, todo formulário que você estiver trabalhando aqui no Django, você precisa especificar, como a gente não tá utilizando uma API onde a gente passa o token de autenticação da API, né, no request, mas nesse caso a gente está utilizando a exceção do browser e os cookies do browser, a gente precisa usar um recurso de segurança do Django, que é um recurso que vai evitar o cross-site request forgery, né? Então é CSRF token, tá? A gente faz isso aqui para ele renderizar um token de segurança para a gente. Depois vocês podem pesquisar mais sobre isso, mas é basicamente um token que evita que o seu site, depois que você autenticar alguma pessoa dentro do seu site, se essa pessoa acessar um outro site, e um site malicioso no caso, que conhece os detalhes do seu site, de como os requests são feitos, né? E se ele quiser simular uma requisição feita pelo usuário que está logado, o token, né, de cross-site request forgery, ele consegue barrar isso, porque é um token que é gerado dentro da nossa aplicação, dentro do nosso site, para garantir que o request que esse usuário está fazendo, um post, um get, um patch, qualquer que seja o request que aquele usuário logado está fazendo, se originou realmente do nosso site, não foi um outro site se passando pelo nosso, né, e se aproveitando ali da autenticação que o usuário já fez e do cookie do usuário no browser. É um assunto um pouco complicado e não vou explicar isso aqui agora, mas basicamente é isso. Bom, a gente adicionou esse token de segurança e aí o Django ele permite que você utilize, deixa eu só renderizar aqui novamente para ver se deu certo, pronto, deu certo. O Django ele permite que você utilize o próprio formulário como forma de, como é que posso dizer, renderizar os campos para você. Para isso, você vai vir aqui nas views, certo? Aqui no Review Detail, eu vou instanciar um objeto que vai representar o meu formulário, aquele formulário que a gente criou, Comment Form, certo? Então como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, faz Form,
é igual a comment form. A gente precisa importar nosso comment form, então eu vou vir aqui, fazer from.forms, import comment form. E aí aqui embaixo eu instancio esse formulário. Então, form vai ser igual a comment form, certo? E esse formulário aqui, esse objeto form, ele já tem as informações que a gente definiu referentes aos campos que precisam ser renderizados, no caso, o nome do usuário, o user email e o message. Então aqui eu passo esse formulário agora como uma variável aqui de contexto no nosso template. Então eu vou chamar aqui o review, melhor, aqui o form, vai ser igual, vai receber o formulário que a gente instanciou aqui em cima. Beleza, agora dentro do nosso detail.html eu tenho acesso ao objeto form. E aí eu consigo, se eu estiver fazendo algo que eu não queira customizar, né, eu quero fazer algo de forma rápida, aproveitar toda a comunidade aqui que o Django oferece de velocidade para desenvolvimento de aplicações web, sem necessidade de criar um formulário customizado, eu posso utilizar o form.asp. Salvo isso e vou explicar já o que está acontecendo. Dei um F5 na página e você percebe que todos os campos que a gente definiu no nosso comment form, eles são exibidos aqui agora para o usuário. E o que ele faz aqui por baixo dos panos? O Django, ele sabe quais são os campos que você precisa por conta da definição que a gente tem no nosso formulário e automaticamente renderiza para você aqui com base na definição que você colocou lá. Então esse aqui é um campo do tipo texto, no caso, e aqui é um campo do tipo e-mail. Então se você deixar um e-mail inválido e tentar enviar, esqueci, tá com no validate, ele enviou, tá? Foi até engraçado isso acontecer, porque isso aconteceu porque tem um no validate aqui, nessa tagzinha aqui dentro do formulário, que ele diz para o browser não validar os campos. Então deixa eu recarregar agora e tentar enviar novamente. E você vê que o próprio browser se encarrega de não deixar a request ser enviada, né? Tem please fill out this field. Então ele sabe que esse campo aqui, na verdade, deixar com um e-mail inválido, tentar enviar para ver que também está válido ainda, né? Então deixa eu tentar novamente. E-mail inválido. Ele fala aqui, ó, insira um e-mail, um endereço de e-mail, e se você deixar o campo em branco, ele também não deixa, porque ele, por padrão, ele valida se o campo não seja nulo, certo? Ele só vai permitir campos nulos se você vier aqui no formulário e especificar que cada um desses campos aqui aceita nulo. No nosso caso, não queremos que aceite nenhuma informação nula e que o e-mail a gente quer que seja validado, certo? Então, vamos deixar desse jeito. Inserimos aqui qualquer coisa. Vamos fazer um send. Ele fez um send aqui, nada aconteceu. Por quê? Ele fez um send, deixa eu voltar aqui para vocês verem, um post para o próprio reviews, né? A própria página que ele já está, que é essa daqui. E a gente precisa, nesse caso, informar, deixa eu voltar aqui para details, na action desse formulário que a gente quer enviar esse request para alguma view que a gente vai configurar aqui ainda, que vai processar esse formulário, vai receber os parâmetros e vai processar. Um outro ponto aqui, ó, form.asp, ele sabe que quando você colocou o .asp, cada um dos campos desse formulário vão ser colocados dentro de uma tag p, tá? Então por isso que fica um abaixo do outro. Aqui você não vê, mas tem uma tag p envolvendo cada um desses formulários. Na própria documentação do Django, nessa parte de formulários, você encontra informações de como você customiza isso aqui e tal, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui agora, porque a ideia aqui é focar mais no back-end, tá? Ser o mais prático possível aqui no front. Então isso aqui é o mínimo que você precisa para ter o formulário funcionando. Pronto, no nosso caso, já resolve. Beleza, isso aqui agora precisa ser enviado para uma view que vai receber os parâmetros que o usuário enviou. Então eu vou criar uma view nova, certo? Para processar o formulário. Eu vou chamar isso aqui de add comment, certo? Nossa view recebe um request. Além de receber um request, eu quero que a view receba também o ID dessa review que está sendo enviada. Então, review
review underline id, certo? Por quê? Porque eu vou instanciar novamente a review, só que dessa vez eu vou instanciar apenas com base no ID. Não preciso de todas essas informações aqui, porque isso aqui faz parte da URL amigável. Para esse caso aqui especificamente, eu não preciso disso, tá? Só preciso do ID. Vou instanciar a review e vou instanciar novamente o formulário. E aí dessa vez eu vou utilizar aqui review, mesma coisa, get object for e passo aqui review.published, certo? E nesse caso vou passar apenas o ID, vou utilizar aqui apenas o ID igual ao review ID. E vou especificar também aqui o tipo review, certo? Beleza, instanciamos a review. Precisamos agora instanciar o formulário que está sendo enviado. Então, form é igual a comment form. E aqui que está agora o ponto que a gente vai receber os dados que o usuário enviou como parâmetro. Como é que a gente faz isso? A gente tem o request, e na aula anterior a gente falou sobre o request.get, que retorna os atributos que foram passados no parâmetro como get, e você tem também o request.post, certo? Então, o request.post ele retorna todos os parâmetros, um dictionary, né, com todos os parâmetros que foram enviados no post, no request do tipo post. E aí eu pego todos esses dados e instancio esse formulário passando esses dados com parâmetros. Beleza, tem o request.post e instanciei o formulário, instanciei a review. Todo formulário que você instancia tem um método chamado isValid, tá? Esse método retorna true ou false se o formulário for válido, ou seja, se os campos foram preenchidos corretamente com os tipos de dados que a gente mapeou, no caso user email com e-mail válido, o campo nome com uma string qualquer e o campo message com uma string qualquer também, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou verificar se o formulário é válido, if form is valid, se is valid, e aí se o formulário for válido, eu vou extrair as informações desse formulário e vou criar um comentário para aquele formulário. Então, eu vou definir aqui um comment, criar um objeto do tipo comment vai ser igual a comment. O que eu vou passar aqui como parâmetro? O formulário tem dentro dele um método chamado cleanedData. Então, se eu passar aqui form.cleanedData, ele retorna um objeto contendo todos os campos que foram aprovados. Nesse caso aqui, esse isValid já valida que todos os campos estão válidos. E o cleanedData retorna um objeto contendo todos os campos. E aí eu preciso extrair esses campos, né, para criar um comentário novo. Então eu posso utilizar aqui, ó, 2 asteriscos, que aí automaticamente ele pega aqui os dados desse formulário e já joga como um dict aqui para mim, para instanciar um comentário. Esse comment is not defined porque eu preciso importar ele aqui também. Estou criando um objeto do tipo comment, certo? Então, revisando aqui, quando você chama o módulo o form.isValid, ele valida se os campos estão corretos e aí automaticamente ele já preenche o campo cleanedData com os campos, né, validados corretamente. Então, o isValid já valida isso para você e já preenche esses campos aqui corretamente. E quando você utiliza asterisco em cima desse valor, ele faz o unpack, né? Ele faz como se fosse um desempacotamento desses dados e gerando chave-valor para você, e automaticamente ele já preenche, como você tem aqui dentro o username, o user email e o message, então é como se ele estivesse preenchendo para você isso automaticamente. Seria como se ele pegasse aqui e preenchesse cada um dos campos que você tem no comentário com os dados desse formulário. Então seria como se fosse o message igual ao form e a mensagem, o username também, o user email. Então é como se você estivesse preenchendo cada um desses campos com as informações que estão dentro do formulário. E aí quando você utiliza isso dessa forma aqui, form.cleanedData, e passando aqui o unpack, ele já gera para você essa estrutura de chave-valor e acaba preenchendo automaticamente os campos desse model comentário. Mas ele não está pronto ainda para ser salvo, então ele só tem aqui no momento os dados de username, user email e o message. Você precisa também
informar qual é a review, né? Qual é a review que está associada a esse comentário. Então, você vem aqui e fala comment.review é igual a review que você instanciou aqui em cima. Agora sim, seu comentário está pronto para ser salvo. Você pode vir aqui, chamar comment.save, e aí ele vai salvar no banco de dados esse comentário associado a essa review. Depois disso, a gente vai redirecionar o usuário para a página da review, certo? Utilizando o get absolute. Então a gente pode vir aqui e fazer um return http response redirect. Isso aqui eu vou importar from Django http import http response redirect. Só um detalhe. Esse request aqui, a gente falou que tem um método get, né? Aqui tem um post. Se você quiser ver com mais detalhes, você pode importar também aqui, ó, o http request. E aí você passa o tipo aqui, ó, request do tipo http request, e você consegue ver, por exemplo, ó, quais são os dados, como é que ele é formado. Então você tem o request get, que a gente falou, tem o request post, ele te fala, ó, request push, ele retorna um query dict, né? E o request get também retorna um query dict. Então são as informações que são passadas como parâmetro na request. Você pode aplicar aqui o método get, onde você especifica o campo, né? O que você quer atingir, no caso ali foi o page, né? Que a gente utilizou na aula anterior, e você pode passar um valor default. No nosso caso a gente passou 1, certo? Então, só para vocês, se vocês quiserem ver mais detalhes aí o request, você pode tipar ele aqui e utilizar, certo? Voltando aqui embaixo, no nosso formulário, a gente tem aqui o HTTP Response Redirect. O HTTP Response Redirect, você passa como parâmetro para ele a rota, a URL, não a URL, né, mas o path, né, que você quer utilizar como redirecionamento. Como a gente instanciou aqui a review, eu posso passar aqui, ó, como eu já falei, review.getAbsoluteURL. E aí, esse método getAbsoluteURL, ele vai retornar, né, o path contendo lá o mês, ano, dia e o título slugificado, vamos dizer assim, do review em si. Então, se o formulário for válido, ele salva e redireciona. E temos o caso de setPath aqui, né? Caso não dê certo. Se o formulário não for válido, eu vou renderizar novamente esse formulário, certo? Porém, utilizando o template de detalhes da review, certo? Tudo que a gente passou aqui em cima, a gente passa aqui embaixo. Então, eu posso copiar isso aqui, ó, e passar aqui. Exatamente igual, certo? Eu queria que ele renderize a página de detalhes, porém, dentro aqui da action add comment. Eu vou inserir novamente aqui o no validate, só para a gente conseguir enviar parâmetros inválidos. Vou tentar aqui, ó, send. Você vê que ele você não conseguiu ver aqui porque eu não exibi, mas ele não salvou, certo? Ele veio aqui e renderizou novamente essa página. Vamos ver aqui. Na verdade, faltou a gente ajustar o nosso formulário para a action do formulário, né? Porque do jeito que está aqui, se você não passa nenhuma action, ele envia para a própria página. E a própria página, nesse caso, é a página de detalhes, né? Essa daqui, de cima, Review Detail. A gente quer que ele envie para Add Comment. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai ajustar a action para, em vez de enviar para a própria página, enviar para Add Comment. E como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar aqui a tag do Django, chamar aqui a função URL, passamos do namespace Reviews, o nome da action que a gente vai utilizar é a action Add Comment, e lembra que no nosso views aqui, a gente definiu que o Add Comment recebe também o Review ID. A gente precisa informar aqui, aqui, o Review, só esqueci de colocar aqui meu teclado foi trocado aqui, e pronto, é sempre esse problema.
reviews, a gente precisa passar aqui o review.id, certo? Isso aqui vai enviar um request. Vamos ver aqui, ó. Talvez eu nem funcione agora porque a gente precisa ainda definir essa rota. Exatamente. Ele não consegue renderizar isso porque ele não tem essa rota mapeada ainda. Então vamos agora vir aqui na parte de rotas, URLs, dentro de reviews, URLs. Vamos mapear agora essa rota. Path, a gente vai receber um int, né, que vai ser o review ID /add comment. Então, o usuário vai enviar o request, né, o formulário vai enviar um request para a rota do reviews, reviews barra um número qualquer do review, o ID do review, barra add comment, certo? E a gente vai especificar aqui qual vai ser a view que vai ser utilizada, views.add comment e o name add comment, certo? Salvo aqui, vamos ver se agora ele já consegue renderizar a página. Beleza, ele já conseguiu mapear a nossa URL e vamos tentar enviar novamente um formulário, só que dessa vez sem passar os dados corretos. Então vamos enviar e automaticamente o nosso formulário aqui, ó, ele já traz as validações para a gente. Por que isso aqui já apareceu? Se eu vier aqui, só para você ver também a validação de e-mail, passei aqui um e-mail inválido e ele fala Enter a valid email address. Então, o que está acontecendo aqui? Para cada um desses campos, ele em cima ele colocou a validação. Por quê? Porque a gente está utilizando o próprio recurso do Django chamado o form.asparagraphs, né? Nesse caso, não precisava ser com parágrafo, mas eu estou utilizando com parágrafos. E aí, como eu estou renderizando os campos de forma dinâmica, ele já sabe quais são os tipos desses campos com base nesse comment form. Ele já sabe quais são as validações que ele precisa exibir também com base nesse comment form. E automaticamente também ele já exibe as mensagens de erro para a gente de forma automática também, com base nas validações que ocorreram. Então, quando ele chamou aqui o isValid, ele automaticamente preenche nesse objeto form para cada um dos campos. Ele já informa qual campo não está válido e informa também qual é o erro que aquele campo tem. E aí, quando você vem aqui para o template e renderiza aqui o formulário, ele já exibe esse erro para você de forma automática, certo? E aí agora, se eu posso desligar esse no validate aqui, porque aí o próprio browser já não deixa enviar o request, então é uma camada extra de validação. Deixa eu voltar aqui, vou tentar enviar novamente, dessa vez com um e-mail válido, os dados válidos. Pronto, enviei. Deixa eu fazer um novo envio aqui, ó, fazer um teste 3 @teste.com e botei isso aqui. Pronto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enviei. Vou vir aqui no admin comentários e aí você vê que o comentário foi criado perfeitamente aqui para review, certo? Mesmo que não seja ainda exibido lá para a gente, mas ele foi criado como a gente definiu aqui. É isso que a gente quer. O formulário recebeu os parâmetros enviados e salvou o comentário da forma correta. Então, você viu aqui de ponta a ponta como você implementa um formulário de forma simples no Django, todo o processo aqui de exibir o template, de receber aqui a request na URL, mapear aqui a URL, de receber dentro das views aqui o request e processar o formulário, né? E a última coisa que eu vou fazer aqui, na verdade, é só o que a gente fez já na aula anterior também, para separar um pouco as coisas. O formulário, eu posso extrair esse formulário todo para um arquivo novo aqui, ó. Eu coloco comment form, comment com dois N's, né?
form.html, colo ele aqui dentro e aí eu mantenho as views um pouco mais organizadas. Eu faço o include aqui desse template. Eu posso até ainda, né, em vez de deixar isso dentro de um comment form, diretamente na página, dentro do diretório aqui das reviews, eu posso inclusive criar um outro diretório chamado includes, e aí eu sigo uma boa prática de organização, que aí eu deixo mais claro que isso que se trata de um pedaço de um template que vai ser incluído em algum lugar. Então eu posso vir aqui, ó, dentro da pasta reviews, crio uma pasta includes, e dentro da pasta includes eu coloco esse comment form. Movo ele para lá para dentro. E aí tudo que for pedaço de template, não for o template em si, eu coloco aqui dentro, certo? E aí dentro do detalhes aqui agora, eu incluo, né, esse comment form que eu acabei de criar. Posso vir aqui, desse jeito aqui. Eu posso vir reviews, barra includes, barra comment form.html. Salvo. Vamos ver se ele continua renderizando o formulário. Não renderizou. Deixa eu ver se é alguma coisa que eu fiz errado aqui. Ah, tá. Esqueci de salvar aqui o arquivo comment form. Salvei aqui. Agora sim. Beleza? Então eu venho aqui ó, no comment form. Está tudo aqui ainda renderizado. Certo? Então é isso. O formulário está pronto. Beleza. A gente viu como utilizar o forms.form. E eu havia falado que você também tem a opção com o modo form, né? Você não precisa especificar campo por campo, como a gente está fazendo aqui nesse caso, já que a gente vai trabalhar com um model atrelado a esse formulário. Então a gente pode vir aqui e falar model form, certo? Esse formulário aqui agora vai ser do tipo model form. Posso apagar essas 3 linhas aqui e aí eu preciso dizer para ele qual é o model que está atrelado a esse formulário. Então, para isso, eu preciso especificar aqui uma classe meta, uma subclasse nesse caso, né? Metadados, né? Desse formulário. E aí, um desses metadados é o model que está atrelado a esse formulário. Então, eu venho aqui e especifico o model igual a comment. Eu preciso importar, obviamente, comment, import, comment. Bom, especifiquei aqui qual é o model. E agora eu posso simplesmente passar um array chamado fields, onde eu indico quais são os campos que eu quero trabalhar. O model comment, ele tem aqui ó, uma série de campos, mas os únicos que a gente precisa são os campos que a gente já tinha anteriormente, que são o username, user email e o message. Esses são os campos que eu preciso. Então eu posso vir aqui e passo username, user email e o message, certo? Só isso que eu preciso fazer e automaticamente ele já vai inferir que o message se trata de um campo do tipo text field, porque o campo dentro do comment aqui eu especifiquei que o message é um text field. Ele já entende que o message é um campo do tipo text area, certo? Peraí que deu um erro aqui embaixo. Without either fields attributes. Deixa eu tentar reiniciar o servidor para ver se ele... Pronto, já não deu mais nenhum erro, já identificou a mudança que eu fiz. Beleza. O formulário agora já está definido. Então, se você tivesse um formulário com 15 campos, 10 campos, enfim, você não precisaria sair definindo novamente cada um dos campos, especificando lá char field, text area, email field, nada disso. Você só precisa passar o nome do model e quais são os campos daquele model que você vai querer permitir que sejam preenchidos aqui nesse formulário. Somente isso é o suficiente e pronto. Mais nada, certo? Beleza. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto agora, basta apenas você vir aqui nas views e modificar um pequeno detalhe aqui na forma como você manipula o formulário. Em vez de você receber, né, um form igual a comment form request post desse jeito, agora você vai passar, não é obrigatório, mas é uma boa prática, você passa aqui o campo data igual a request post, da mesma forma que você tinha antes. Você tem aqui a mudança é essa, que você passa aqui o campo data, é uma boa prática você especificar
Você especificar ali que você está preenchendo os dados desse formulário com as informações que estão vindo aqui do request push. E o segundo ponto é na hora de você instanciar o comment aqui embaixo. Dessa forma aqui é a forma que você utiliza utilizando formulários genéricos. A forma que você utiliza usando formulários é um pouco redundante, mas você entendeu aí. E com esse formulário do tipo model form, você pode especificar que você quer instanciar um objeto daquele model que está atrelado a esse formulário. Qual é o tipo do model? No nosso caso aqui, o tipo é o tipo comment. Então você pode chamar aqui um form.save e ele automaticamente vai salvar no banco de dados um comentário, né? Porque ele sabe que esse comment form ele está atrelado, está amarrado a um model comment. Então automaticamente ele vai salvar e retornar para você um comentário. Só que o detalhe aqui é o seguinte, eu não quero, nesse caso aqui, que ele salve no banco de dados. Eu quero que ele apenas retorne para mim um objeto do tipo comment com as informações preenchidas, no caso o username, o user email e a mensagem, para que aqui embaixo eu termine de configurar aqui o review, passando aqui qual é o review desse comentário. Então eu posso passar aqui um parâmetro no save, que é o parâmetro commit, igual a false. Isso aqui indica para ele que não é para salvar do banco de dados, e sim para ele gerar para mim um objeto do tipo comment e retornar esse objeto aqui para mim. Eu posso, inclusive, pode ser que você tenha ou não problemas aí com os tipos, né? Aí o VS Code pode dar algum problema porque esse tipo aqui ele acaba sendo do tipo N. Então eu posso especificar aqui, ó, que um comment, por exemplo, se eu vier aqui embaixo e apagar aqui, ó, comment ponto, ele não sabe que isso aqui é um comentário, tá? Esse aqui virou um objeto do tipo N. Então eu posso vir aqui e tipar esse objeto comment, daí eu consigo vir e concluir aqui que o review, né, é igual ao review, continua igual como era antes, tá? Então as únicas mudanças que a gente fez aqui foi adicionar o data aqui em cima e alterar aqui para, em vez de instanciar diretamente um comentário, eu fazer o form.save passando commit false, porque eu quero ainda manipular esse comentário antes de salvar no banco. E aí a manipulação que eu fiz aqui foi dizer qual é o review que está associado a esse comentário. Beleza, isso que eu preciso fazer nesse caso para utilizar um formulário do tipo model form, certo? Vamos testar aqui agora e ver se continua funcionando. Maria 3, Maria 3, enviei. Você vê aqui agora na lista de comentários, dá um F5, tá aqui, ele recebeu e salvou com sucesso. Então é isso, o formulário agora funciona perfeitamente. Beleza, eu tenho aqui agora o formulário pronto e acontece um pequeno detalhe aqui agora, que é o seguinte: se eu vier aqui nessa tela reviews e especificar, por exemplo, reviews /15 /add comment, perceba que ele conseguiu acessar essa URL, certo? E que o formulário aqui embaixo apareceu com problemas aqui, dizendo que o campo não foi preenchido. Por que que isso aconteceu? Porque esse add comment ele é uma view acessível tanto via GET como via POST, certo? Você consegue acessar via GET, porém, nesse caso aqui, ó, na hora que ele vai preencher o formulário, ele vai buscar dentro do request, no objeto POST do objeto request, os dados. Só que nesse caso aqui eu estou enviando um GET, beleza? E não estou preenchendo nenhuma informação aqui. Então existe um pequeno recurso aqui no Django que você evita que uma action, uma view nesse caso, seja acessada via GET. Ou melhor, você pode especificar exatamente qual é o verbo que você quer que seja utilizado, né, entre GET ou POST, que é o require POST. Eu posso vir aqui em cima e importar lá dos decorators do Django, aqui é from Django views
decorators.http. E eu posso utilizar um decorator que é o require, import require, e esse tem o require get e o require post. Eu posso utilizar o require post nesse caso. E aí aqui embaixo eu faço uso desse decorator em cima dessa view aqui. Posso vir aqui, ó, especificar require post, e desse jeito eu não consigo mais acessar essa view via get. Então se eu vier aqui agora, reviews /15 add comment, ele me retorna aqui uma página em branco, né? Ele não consegue acessar mais essa URL, já é um indicativo para o usuário ali que ele está tentando fazer algo que não deve, um acesso que não é permitido. E um outro ponto que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, deixa eu voltar agora o review aqui. Quando a gente salva um comentário, ele salva corretamente, eu faço o uso desse HTTP Response Redirect, certo? É uma forma de você trabalhar aqui com redirecionamento no Django, mas tem um atalho que o Django também oferece para a gente, se você quiser deixar as coisas mais curtas aqui, que é o próprio redirect, né? um shortcutzinho do Django, que ele já identifica que você está utilizando um model que tem dentro dele o get absolute URL e já redireciona para a gente automaticamente, tá? Tem um prós e contra disso aí, né? Nesse caso aqui está bem explícito que você está fazendo um redirect, usando aqui o path que é retornado daqui do review.getAbsoluteURL, tá? Porém é mais verboso, então fica meio que opcional aí para você decidir qual opção quer utilizar. Então vamos vir aqui em cima, importar um outro que é redirect aqui, ó, do próprio Django. Posso apagar esse aqui, não vou utilizar mais. E aqui embaixo eu utilizo o redirect review, certo? Passando aqui a review que eu instanciei ali em cima. Pronto. Ao fazer isso, o Django já sabe que você está utilizando um model que tem dentro dele o método getAbsoluteURL. Então, automaticamente ele já redireciona para o path que é retornado do getAbsoluteURL do review, tá? Então fica tudo mais curtinho aqui. Se eu vier aqui novamente, fizer aqui um Maria 4, Maria teste 4, salvar, ele salva e faz o redirect automático para mim, para o getAbsoluteURL. Então se você vem aqui na F5, tá lá, o comentário que a gente acabou de escrever. Beleza? Então, esses são dois recursos aí úteis que você pode utilizar, o require post e o redirect do Django, em vez de utilizar o HTTP Response Redirect, que deixa o seu código um pouco mais curto aqui nesse caso, e que ele dá impede que o usuário consiga acessar isso aqui sem ser utilizando o verbo post, né? E aí evita esse problema aqui do request.post, não ter nenhuma informação para ser preenchida aqui no formulário. Beleza? Vamos chegando na reta final já da aula. Vamos fazer uso agora de um outro recurso muito interessante aqui do Django, que é o recurso de mensagens, certo? Como assim recurso de mensagens? Aqui, quando a gente salva um comentário e ele é um comentário válido, você percebe que nenhum feedback é dado para o usuário indicando que o comentário foi salvo com sucesso, né? Ele simplesmente é redirecionado, e o que a gente vai fazer aqui é adicionar aquela mensagem que é exibida aqui para o cara, indicando, né, que o que ele fez deu certo. Então é só uma firulinha aqui a mais para a gente poder ter um motivo para utilizar um recurso extra do Django, certo? Que é o Django Messages lá que tem na sublib de contrib do Django. Então vamos fazer uso aqui agora das nossas views. Vamos ver aqui em cima. Pronto. Django.contrib import messages. E é muito fácil de utilizar isso aqui, muito simples de utilizar. Você precisa apenas indicar para o Django qual é o tipo de mensagem, né, passar o request e a mensagem em si. Então aqui, por exemplo, se o formulário foi válido, né, é aqui que vai ser o momento que eu vou adicionar a mensagem, e
dentro desse bloco, né? E salvou com sucesso. O que eu vou fazer? Antes de redirecionar o cara, eu vou chamar aqui o messages, ponto. E aí eu indico qual é o tipo de mensagem. No nosso caso aqui é uma mensagem de sucesso. Passo aqui o request como parâmetro. Ele recebe por padrão isso. E passo a mensagem que vai ser exibida para o usuário. Posso colocar aqui comment device added successfully. Tá errado alguma coisa aqui. Ah, tá. 2 zeros aqui. Beleza. Então, your comment was added successfully. Agora eu preciso recuperar essa mensagem dentro do template. Eu não vou utilizar isso diretamente no detail, certo? Nem no list. Você tem que pensar essas mensagens de uma forma mais geral. Por padrão, você utiliza isso no ponto mais externo possível para que você consiga reaproveitar essas mensagens em outros locais também. Então, nesse caso, sim, a gente utilizou aqui mensagem, o success, né? Deixa eu voltar aqui. Mas você tem warning, você tem erro, né? Você pode utilizar outros tipos de mensagens também. Então, por padrão, vou deixar aqui o success. Eu não vou entrar em muitos detalhes em relação a isso aqui. Tem tudo isso detalhado na documentação, mas é só para vocês terem uma ideia aqui de como utilizar, certo? Vou lá no base.html, que é o template base que a gente utiliza. E aí, dentro do template base, eu vou inserir... Deixa eu ver aqui em que ponto. Aqui, justamente, é o ponto que renderiza o conteúdo internamente. Então, bem nesse ponto, logo acima aqui, eu vou renderizar as mensagens, né, da forma que eu quero que seja exibida para o usuário. Como é que você faz isso? No Django você tem aqui o for. Quando você faz uso desses messages, né, as mensagens são gravadas dentro de automaticamente você fica, o Django disponibiliza para você nos templates um objeto chamado messages que contém as mensagens que você configurar aqui nas suas views, certo? Então aqui, ó, eu tenho um objeto messages e é como se fosse um array de mensagens. Eu posso fazer isso aqui, ó, for message in message, e dentro desse message, desse objeto message, eu tenho lá informações se é uma mensagem de sucesso, se é uma mensagem de erro, né? E isso me permite renderizar para o usuário, né, uma mensagem em vermelho, em verde, em azul, amarelo, enfim, na cor que eu quiser. Eu vou utilizar aqui o próprio componente do Bootstrap, o componente de alerta do Bootstrap. Vou lá aqui para vocês, tá? Para agilizar um pouco, para exibir a mensagem aqui dentro. Nesse caso, eu estou exibindo a mensagem utilizando o componente de alerta primary, que é o padrão, não é de sucesso nem de erro, mas eu poderia fazer um componente mais complexo aqui, com mais detalhamento. Verifico se a mensagem for uma mensagem de sucesso, eu posso mapear, né, para cada mensagem dessa uma classe diferente no Bootstrap, tá? Tem essas possibilidades na própria documentação do Django, lá na parte de messages, dentro do contrib, ele te ensina a fazer isso. Eu quero criar um componente aqui para renderizar mensagens com cores dinâmicas de acordo com o tipo da mensagem. Nesse caso aqui vai ser a mensagem padrão, então se eu voltar aqui e criar um comentário agora, Maria 5, teste Maria 5, blá blá blá, e salvar. Deu um erro aqui porque eu provavelmente fiz alguma besteira aqui em cima. End for, né? F5. Eu perdi a mensagem porque ela fica numa seção por um momento só. Vamos tentar Maria 6 para ver agora se vai. Ele não exibiu a mensagem. For message in, e obviamente que ele nunca vai exibir porque aqui
a gente está utilizando in message, e é messages o nome do objeto que a gente tem acesso aqui no Django. Então vamos novamente. Agora sim ele veio tudo de uma vez só. Então vamos re-renderizar isso aqui. Fazer o teste final aqui. Maria 7. Maria 7. Enviar. E agora sim, seu comentário foi adicionado com sucesso. Beleza, tá? Se eu ver aqui, sumiu a mensagem, que ele é uma mensagem que dura por apenas uma sessão, melhor, por um request na sessão, e ela some em seguida. Beleza. Agora, para fechar o nosso aulão aqui, que já demorou demais, precisamos exibir os comentários que foram criados para cada um desses reviews, né? Se eu voltar aqui só para ver se o comentário 7 foi criado. Foi criado, sim. Beleza, vamos fazer a listagem agora dos comentários. E aí, para isso, eu vou vir aqui nas views, né? E eu preciso, primeiramente, carregar os formulários referente à view que o usuário está... o usuário carregou aqui nessa página. Então, já nessa página aqui do filme Matrix. Então, aqui eu vou exibir uma lista de comentários referente a esse review, e para isso eu preciso carregar os comentários. Como é que eu vou fazer para carregar esses comentários? Eu venho aqui no Review Details, certo? E aí eu vou fazer uso agora do relacionamento que existe entre um review e os comentários que a gente modelou no nosso model. Aqui a gente tem uma review carregada, e aí eu posso indicar aqui o seguinte: comments. Para trazer todos os comentários aqui de uma review, eu chamaria aqui o review ponto, e aí ele não vai me retornar, eu preciso especificar aqui o tipo, né, que é um review, só para ele poder me ajudar aqui no autocomplete. E eu posso fazer review ponto, tem um ID, tenho o título, beleza. Qual é o nome da relação aqui que a gente criou entre review e comments? A gente criou lá, dentro do comments, a gente informou que um comentário, ele tem um relacionamento de belongs to, né? No caso, ele pertence, que é um comentário, ele pertence ao review. Então, eu consigo carregar todos os comentários de uma review através de uma review por conta desse relacionamento aqui. Basta, eu vou ter que fazer isso aqui para vocês verem aqui embaixo, ó. Se eu pego aqui uma review qualquer, review.objects.first, preciso importar a review primeiro, from reviews.model, import review, models, e eu faço review r é igual a review.objects.first, certo? Tem aqui uma review carregada. Se eu fizer agora aqui review.comment set.all, ele me traz uma lista com todos os comentários que estão associados a essa review, certo? Comment set é a chave aqui, né, o ponto de relacionamento entre uma review e um comentário. Só que para a gente deixar uma nomenclatura um pouco mais fluida, em vez de você utilizar comment set, seria melhor se você pudesse chamar R, né, review.comments, não é isso? Então a gente pode fazer uma alteração aqui, ó, no nosso comment, indicando o nome do relacionamento que eu vou utilizar. Então eu posso especificar o related name. Para em vez de utilizar esse set, eu posso fazer o seguinte: related name, e digo aqui, ó, que vai ser comments, certo? Salvei aqui.
Aí eu preciso migrar. Então aqui gerar migration, Python manage py, make migration. Ele gerou uma migration alterando lá o campo. Eu posso vir aqui e aplicar migration. Pronto. Dessa forma agora, posso dar um exit aqui, entrar novamente no shell, from reviews, melhor, reviews.models, import review, e faço R, posso até chamar diretamente aqui mesmo, review.objects.last, me retornar a última, ou first, me retornar a primeira, e peço aqui o comments.all, e ele me retorna todos os comentários daquela review. Ou posso fazer comments.count, por exemplo. Beleza? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou definir aqui dentro de review um outro campo, né? Um campo apenas, digamos assim, um campo simbólico, né? Para fazer a associação inversa aqui de review com comentários, usando aqui o atributo comments. Então posso vir aqui e especificar, ó, que existe aqui um atributo chamado comments, e eu posso tipar isso aqui, ó, models manager, e especifico que é do tipo comment, beleza? E com isso, o que eu vou fazer agora? Dentro da minha view, eu posso vir aqui e dizer, olha, comentários no caso, eu quero pegar todos os comentários dessa review. Então como é que eu faço? Review, ponto, e agora eu tenho acesso lá ao atributo comments, certo? Que é um manager, como a gente já sabe, e isso me permite fazer filtros em cima dele. O que a gente falou? Um comentário pode estar ativo ou inativo, né? Ativo verdadeiro ou ativo falso. Então eu posso passar um filter aqui em cima, especificando que eu quero apenas os comentários que o campo active seja igual a true. Beleza? Com isso, eu já tenho aqui os comentários carregados aqui no review detail, e eu posso passar esses comentários como parâmetro, né? Como contexto aqui, comments igual a comments. Pronto. Com isso agora eu consigo renderizar todos os comentários aqui dentro da página de detalhes, certo? Só que eu não vou entrar assim, não vou abrir muito o funcionamento aqui do template de novo e tal, porque não faz parte a ideia aqui central não são os templates aqui são detalhes. Então, e o que eu vou mostrar aqui, basicamente tudo vocês já viram, então eu vou focar apenas no que vocês não viram ainda. Eu copiei aqui o trecho que eu vou utilizar e eu vou renderizar os comentários logo acima do formulário. Então, esse trecho aqui, ó, vou abrir bastante espaço para vocês verem onde estou inserindo esse snippet de código. Copiei esse snippet, colei aqui, né? Depois eu ajeito aqui, né? Não vou deixar esse espaçamento todo, mas é só para vocês se localizarem e focarem apenas nesse trecho de código aqui. O que é que esse trecho de código está fazendo? Eu tenho aqui um loop em cima da variável comments que eu defini lá nas minhas views, tá? Aqui eu instanciei aqui todos os comentários ativos, certo? Então aqui eu estou fazendo um loop em cada um dos comentários e estou exibindo. Observe aqui, ó, isso aqui faz parte do Bootstrap, tá? Eu peguei um componente card do Bootstrap e dentro dele eu inseri os comentários. E aí eu vou inserir, para cada um dos comentários, eu vou inserir um trecho, um bloco de texto lá na página, onde esse bloco vai conter
um parágrafo que vai exibir o número do comentário, comentário 1, comentário 2, comentário 3 e assim por diante. E aí existe esse método aqui, o próprio template do Django, ele te permite utilizar esse forloop.counter. Esse forloop.counter, ele é um objeto que é uma variável dinâmica, vamos dizer assim, que para cada vez que ele passar no loop, ele vai atribuir aqui o número corrente nesse counter. Então, se você estiver passando pela primeira vez, esse forloop.counter vai retornar 1. Na segunda vez que você passar no loop aqui dos comentários, o forloop.counter vai retornar 2. E assim sucessivamente. Dessa forma você consegue fazer aquela numeração. Você poderia definir uma variável aqui fora também, counter igual a 0, counter igual a 1, e fazer um mais, né, counter mais igual a 1 no final aqui, sempre para poder fazer um contador. Mas aqui ele já te dá isso pronto no próprio Django. Embaixo desse comentário 1, comentário 2, comentário 3, eu tenho um outro parágrafo contendo a mensagem que foi escrita pelo usuário. E mais embaixo eu tenho um outro parágrafo, vamos dizer assim, um outro trecho contendo o nome do usuário que escreveu a mensagem. Isso aqui também é do próprio Bootstrap lá, os componentes deles, né? Os componentes do Bootstrap de renderização aqui de HTML. E eu exibo também a data que o comentário foi criado. Simples assim. Outro ponto, o próprio template do Django te dá esse verificador aqui, empty, né? É como se fosse um else desse for aqui. Então, se por acaso os comentários, né, esse array comments estiver vazio, você vai cair nesse empty, como se fosse um else desse bloco aqui. Nesse caso, você vai exibir there is no comment. Apenas isso. É só para exibir lá uma mensagem de que não tem nenhum comentário para a review em questão. Então, vou salvar isso aqui. Vamos renderizar novamente o HTML. E você vê aqui, ó, comentário 1, comentário 2, 3, beleza? E aí, para cada um dos comentários, eu exibo o número, comment, jogo da velha e um número dinâmico, certo? Comment do jogo da velha, número dinâmico. Em seguida, eu exibo aqui a mensagem. Aqui a mensagem. E logo abaixo tem esse footer aqui que exibe o nome do usuário e a data que foi criado, o comentário. Certo? Então, isso aqui é o nosso renderizador de comentários. E aí eu vou inserir um outro snippet de código aqui com a outra funcionalidade aqui também para vocês utilizarem dinâmica, para vocês terem algo a mais aí para trabalhar. Copiei aqui e vou colar aqui em cima, logo em cima dos comentários, esse trecho aqui, ó, with comments total igual a comments.count, exiba isso aqui. Meu Deus, agora complicou, né? Não sei o que está acontecendo aqui e tá falando grego comigo agora. Bom, foca apenas nesse H4 aqui, ó. H4 igual, recebe dentro dele aqui um comment total, comment e um pluralize. Vamos vir aqui, então F5. O que está exibindo aqui? 16 comentários. Agora vamos destrinchar esse trecho de código para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Não é nada demais, não é nada complicado. Você tem esse comment total. Comment total é uma variável que foi definida aqui em cima. Você poderia simplesmente ter isso aqui, ó, comments.total aqui e comments.total aqui e tirar todo esse bloco de if. Deixar desse jeito. Salvar, renderizo novamente. Eles têm 16 comentários, certo? Então, observe aqui o que é que você tem. Um comments.count, que vai renderizar aqui 16, o número 16. Deixa eu organizar isso aqui, me dá um tique, tá desalinhado. Pronto, isso aqui retorna 16. Comment é um texto aqui escrito, tá? E existe aqui, ó,
esse pluralize, que também é uma função aqui dos templates do Django, que ele permite você adicionar plurais de forma dinâmica. Então aqui ele verifica o parâmetro que tem aqui comments.count. Se isso aqui for 0, olha o que acontece aqui, ó. Vou botar 0, certo? Do F5, 0, continua retornando comments. Vou só colocar aqui 0 na frente também para vocês verem como é que seria renderizado aqui. 0, comment, 0 aqui. Então, em inglês, né, nesse caso, 0 comments está correto, beleza? Se isso aqui for igual a 1 e aqui for igual a 1, olha o que acontece agora. Ele tira o S e fica 1 comentário. E se isso aqui for igual a 5 ou 4, por exemplo, ele adiciona novamente o S, 4 comentários, certo? Então esse pluralize, ele recebe, ele verifica que na verdade esse comment aqui podia ser qualquer texto, certo? Não tem problema. O que importa é isso aqui, ó. Abre chaves, um número qualquer, pluralize. Então esse 4 pluralize, ele entende que deve ou não exibir a letra S, né? E você pode, se você pesquisar lá na documentação do Django, você pode inserir, por exemplo, dizer, se for um verbo que termina com ES, o plural, ou se for, por exemplo, homem, o plural de homem não é homens com ES no final, né? É men ou men. Então ele ficaria... você pode especificar aqui, se for, né, no plural ou no singular, ele exibir isso aqui ou isso aqui. Fica como uma atividade para você. Dá uma olhada lá na documentação do Django, nessa parte de pluralize, de como é que você especifica, que não é difícil, é bem simples aqui mesmo, você faz isso. Você especifica qual é o sufixo que vai ser utilizado como plural, e automaticamente ele verifica e retorna para você ali o sufixo correto. É muito interessante isso aqui, muito fácil de trabalhar e muito legal também para você ter textos mais amigáveis ali no plural para ser exibido para o usuário, certo? Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui e voltar para a parte que a gente estava com o comments.count primeiro, certo? Então isso aqui, comments.count, eu simplesmente estou fazendo uma contabilização em cima da variável comments, né? Que a gente instanciou aqui. Comentários, né? Todos os comentários estão aqui. Então, aqui no caso tem 16 e aqui ele retorna 16 também para o pluralize e aí ele automaticamente adiciona um S, certo? Deixa eu dar o Ctrl Z novamente para esse texto aqui. Bom, perceba o seguinte: comments.count executa uma query do banco de dados duas vezes, certo? Ele vai fazer essa conta aqui no banco por dois momentos diferentes para exibir o mesmo texto. Então, uma forma de você otimizar isso é utilizar a variável, definir uma variável com um if dentro de um bloco, que é isso aqui, ó. With comments total igual a comments.count. O que você está fazendo aqui agora? Você está chamando lá no banco de dados o comments.count apenas uma única vez e jogando aqui dentro o resultado disso aqui dentro do comments total, e você consegue utilizar esse comments total várias vezes aqui dentro sem nenhum problema dentro desse bloco. Então ele não vai chamar novamente. Se você tivesse um bloco maior aqui que você utilizasse esse comments total por 10 vezes, ele iria fazer 10 vezes, né? Se você utilizasse aqui comments.count, né? Ele iria fazer 10 requests do banco de dados para trazer a contabilização ali de comentários. Desse jeito aqui você faz apenas uma única vez e o resultado disso fica armazenado aqui dentro dessa variável e você consegue recuperar esse valor dentro desse bloco em qualquer momento. Então é isso que está sendo feito dentro desse if aqui, que parece complicado a primeiro momento, mas depois que você entende, você vê que não tem nada demais aqui, certo?
Agora deixa eu ajustar novamente aqui o meu minha página HTML. Salvei aqui. Vamos usar um F5. E agora sim, você tem aqui comentários, certo? Dinamicamente sendo exibidos aqui. Se eu vou abrir um filme que não tem comentário nenhum, Homem-Aranha. Não tem comentário, ele exibe aqui, 0 comments. Misturei inglês com português aí, né? 0 comments. E aí eu vou inserir um comentário novo. Novo comentário. Salvar. Seu comentário foi adicionado com sucesso e ele já aparece aqui, ó, um comentário. E comentário 1 é igual a esse aqui. Agora, vou inserir aqui um João e copiar outro texto e inserir novamente. Seu comentário foi adicionado com sucesso e agora já aparece comentário 1, comentário 2 e ele já exibe aqui no plural correto a frase 2 comentários. Beleza? Então, pessoal, para essa aula é isso, né? Essa aula ficou gigante, acho que vai dar quase 2 horas, eu acredito, de aula, mas a gente viu bastante recursos avançados aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você deixe o seu like, que você também se inscreva no canal, tá? Porque é importante que você deixe o seu like, você deixe comentário, você engaje no canal, porque aí o conteúdo vai chegar para mais pessoas também que têm interesse nesse assunto, tá? E isso vai me motivar também a criar mais vídeos com outros detalhes, outras funcionalidades novas aqui, tá? Para quem está trabalhando com programação, principalmente voltado aqui para Python e Django. Beleza? Então é isso, espero que tenham gostado e na próxima aula a gente vai adicionar novas, talvez adicione novas features dentro desse projeto, ou talvez eu comece um outro projeto, tá? Do zero, mas com outras funcionalidades também, tá bom? Um abraço aí, até a próxima.